Olá, quintos anos. Hoje é dia 30 de outubro e a nossa aula é de matemática. Peguem sua apostila e vamos calcular. A aula de hoje será um pouquinho diferente das outras. Hoje vocês vão ter aula com outro professor, o professor Rodrigo, do Aprende Brasil. Prestem atenção. Vamos começar na página 24. Galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula nós vamos aprender então sobre medidas de comprimento. Você já deve ter ouvido falar que você tem exatamente 1,40 m ou 1,38 m. Então, nessa aula nós vamos ver quais são essas transformações: metros, centímetros, decímetros, milímetros. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, então vamos lá. Você já deve também ter visto o pai falar: eu tenho que ficar a tantos metros do carro da frente. Eu estou numa velocidade de 50 quilômetros por hora. O quilômetro também é uma unidade de medida de comprimento. Algumas placas de trânsito, elas trazem aí as informações sobre quilômetros que você está na rodovia, ou mantenha a distância 100 metros, mantenha a distância 110 metros, 65 metros. Mas, se você for analisar e fazer essas transformações para as outras unidades de medida, como podemos fazer isso? Nosso estudo, então, começa lá na página 24 do nosso livro didático. Então, as cidades de São Paulo, Nova York, Londres e Paris são algumas das cidades que adotaram um limite de velocidade menor em avenidas mais movimentadas. Veja por que isso acontece, galera. Então, nós temos aí uma grande informação. Se o trânsito ele está mais lento, ele permite então que os carros circulem mais próximos uns dos outros e a rua fique mais cheia, ou seja, sua capacidade ela aumenta e mais carros conseguem passar por hora pelo mesmo espaço. Pessoal, quando o trânsito então, ele circula em velocidade mais alta, os carros precisam manter uma distância maior entre si para garantir a segurança. São 110 metros para frear totalmente, por exemplo. Isso deixa a rua então mais espaçada e diminui a capacidade das vias. Pessoal, é muito importante duas nomenclaturas que nós acabamos de ver: 50 km por hora e 70 km por hora. O que isso significa? Nós temos que lembrar que isso está relacionado à velocidade do nosso carro. Quantos metros há em 1 quilômetro? 1 quilômetro, nós podemos fazer essa transformação, ele equivale a 1.000 metros. Isso mesmo, galera. Qual deve ser a distância em centímetros entre os carros quando eles circulam a uma velocidade de 50 km por hora? Gente, é muito importante que você lembre da nossa imagem anterior. Quando os carros eles circulam então a 50 km por hora, a sua distância ela é menor, ela é de 65 metros. Professor, mas ali está pedindo em centímetros. Então, nós podemos fazer essa transformação. 1 metro ele equivale a 100 centímetros. Então, 65 metros é igual a 6.500 centímetros. Mas, professor, como tu fez esse cálculo? Eu fiz a multiplicação de 65 vezes o 100. Quantos centímetros deve haver entre os carros quando eles circulam a uma velocidade de 70 km por hora? 70 km por hora, observando então essa nossa imagem, é igual a 110 metros, que é igual a 11.000 centímetros. Na página 25, então, nós vamos fazer uma investigação matemática. Galera, no seu material de apoio, você tem partes de 1 metro, que você vai recortar e formar o seu metro, que tem exatamente 100 centímetros. Todas as partes têm um local indicado, escrito cole. Não esqueça de fazer isso na sequência. Se você observar, eu tenho então, 1, 2, 3, 4. No 20,
ele tinha um colo, ó, e ele continua no 21. Então, eu consegui montar o nosso metro. A pergunta inicial é: quantas partes iguais esse metro foi dividido? Pessoal, partes iguais. Esse metro ele foi dividido, então, em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes representa qual unidade de medida de comprimento? Cada uma dessas partes representa o centímetro. Então, eu tenho 100 centímetros é igual a 1 metro. E isso, galera, 1 metro é igual a 100 centímetros ou 100 centímetros é igual a 1 metro. Escreva no quadro a fração e o número decimal que representa cada uma dessas partes. Então, se ela foi dividida em 100 partes e ele quer a fração de cada parte, então 1 sobre 100. Qual é o número decimal? O número decimal, então, vai ser 0,01. Pessoal, o centímetro, então, nós sabemos que ele é a centésima parte do metro. Claro, porque ele é dividido, então, em 100 partes. Agora, divida o metro que você construiu em 10 partes e escolha cores diferentes para pintar cada uma dessas partes. Quantos centímetros há em cada parte? Pera, pessoal. Se eu tenho meu metro 100 centímetros, eu dividindo ele em 10 partes, 100 dividido por 10 é igual a 10. Então, tem 10 partes de 10 centímetros cada. Perfeito. Escreva no quadro a seguir a fração e o número decimal que representa cada uma dessas partes. Uma parte de 10, perfeito. E uma parte de 10 é igual a 0,1. Cada uma dessas partes recebe o nome de decímetro, perfeito. Quantos decímetros há em 1 metro? Pera, se uma parte é decímetro, eu tenho, com certeza vai ser então 10 decímetros. Pessoal, quando nós fizemos essa divisão do metro em decímetros, ele é a 10ª parte do metro. E na página 26, bem embaixo, você tem esse desenho dessa régua, igualzinha que eu coloquei aqui. Corte a régua, eu fiz o corte então e coloquei a nossa régua aqui. Quantos centímetros tem essa régua? A régua, então, nós conseguimos observar que ela tem exatamente 10 centímetros. Por quê? Ela vai de 0 até 10. Isso, perfeito. Em quantas partes iguais cada centímetro está dividido, galera? Cada centímetro, então, está dividido em 10 partes iguais, beleza? E essas partes iguais, ela representa qual unidade aí? Nós sabemos que a sequência, depois, então, ela representa aí o nosso milímetro, perfeito. Escreva no quadro a seguir a fração e o número decimal que cada milímetro representa do centímetro. Pera, cada milímetro representa 1/10 do centímetro, perfeito. E isso é 0,1. Nós dizemos, então, que o milímetro é a 10ª parte do centímetro. E quantos milímetros há em uma régua de 10 centímetros? Pera, se 1 centímetro tem 10 milímetros, 10 centímetros tem 100 milímetros. Eu estou multiplicando, né? Quantas réguas iguais a que você recortou são necessárias para termos 1 metro? Pera, com certeza, né, galera? 10 réguas iguais a essas. Escreva no quadro a seguir a fração e o número decimal que cada milímetro representa no metro. Então, vamos lá, galera. 1 metro, ele tem 1000 milímetros. Então, quer dizer que cada milímetro representa 1 de 1000, que é igual a 0,001. Nós podemos dizer, então, que o milímetro é a milésima parte do metro. Vamos agora analisar, então, as nossas comparações que nós aprendemos até agora. Nós vimos que 1 metro ele é equivalente a 1000 quilômetros. Perfeito, galera, é isso mesmo. Já o nosso metro, ele é quantos decímetros? Quando nós fizemos, então, a divisão, nós conseguimos observar que era igual a 0,1 decímetros, ou
0,1 décimos, né? Centímetros, 0,01 centésimos. E milímetros, 0,001 milésimos. Galera, então nós conseguimos algumas considerações aí. Primeiro, 1 quilômetro nós vimos que é equivalente a 1000 metros. 1 metro é igual a 100 centímetros e 1 centímetro é 1 centésimo do metro. O metro também é 10 decímetros, também vimos essa comparação, e 1 decímetro é 1 décimo do metro. E por último, nós temos 1 metro, que é igual a 1000 milímetros, e 1 milímetro é 1 milésimo do metro. Pessoal, uma atividade, então, para a gente analisar aí o que nós conseguimos observar aí até agora. Escreva as medidas de cada lápis de cor em centímetros e em milímetros. Em centímetros, então, a nossa primeira unidade de medida, de 0 até 6,2. Então, 6,2 centímetros. Lembra que para transformar, então, em milímetros, multiplica por 10, 62 milímetros. Letra B, nós temos aí, então, 3,5 centímetros e 35 milímetros. Amanda tem 4 metros de fita e precisa colocar 60 centímetros dessa fita em cada vestido que está costurando. Quantos vestidos com fita Amanda vai conseguir costurar? Galera, na primeira coisa, vamos fazer a transformação de 4 metros em centímetros. 4 metros é igual a 400 centímetros. Professor, como você sabe? 1 metro é 100 centímetros. 4 vezes 100, 400 centímetros. Agora eu posso fazer a divisão de 400 por 60. É igual a 6, com o resto 40. Então, é possível, então, fazer 6 vestidos com aquela fita. Qual o comprimento do pedaço da fita que sobrou? Nós conseguimos observar, então, que sobrou 40 centímetros. Agora, iremos fazer a correção de algumas atividades que ficaram para trás. Então, com uma régua, nós vamos fazer um segmento de reta. Esse segmento de reta nós vamos denominar por AB. Então, o segmento de reta AB. E esse segmento de reta ele vai ter 1 decímetro de comprimento. Lembrando aí que eu já fiz proporcionalmente esse 1 decímetro. O que nós vamos analisar agora? Essas nossas duas réguas que temos aqui, a primeira, ela está, então, em centímetros. E a nossa segunda régua, ela está em milímetros. São 2 unidades aí de comprimento, aí, unidades de medidas, né, que nós conhecemos. A pergunta é, qual é a correspondência de 1 decímetro em centímetros? De 1 decímetro em centímetros, conseguimos ver, então, que é igual a 10 centímetros. E já em milímetros, então, é igual a 100 milímetros. Certo, galera? Então, escrevendo aí, nós temos 10 centímetros, 100 milímetros ou 1 decímetro. Felipe cortou pedaços de barbantes de diferentes comprimentos. Nos itens a seguir, estão registrados os comprimentos de cada barbante em decímetros. Escreva comprimento em centímetros e em milímetros. Nós acabamos de observar, então, que 1 decímetro ele é igual a 10 centímetros ou igual a 100 milímetros. Tá, professor? E 1,5 decímetros? 1,5 decímetros será, então, equivalente a 15 centímetros e 150 milímetros. Professor, o que você fez? Eu fiz a multiplicação, então, de 1,5 por 10 para descobrir os centímetros e de 1,5 por 100 para saber os milímetros. Posso utilizar essa mesma regra para todos os casos? Com certeza, galera, pode sim. Então, ó, na letra C, 0,5 decímetros. 0,5 decímetros, eu multiplicando então por 10, eu vou ter exatamente 5 centímetros e por 100, 50 milímetros. 0,8, pera, se só multiplicar, então 0,8 multiplicando por 10 vai ficar 8 centímetros e multiplicando por 100 vai ficar 80 milímetros, professor? Isso mesmo, galera, 8 centímetros e 80 milímetros.
Os alunos estão praticando salto em distâncias na aula de educação física. Observe na tabela a distância que cada aluno atingiu durante o salto. Então, o Caio, 135 centímetros, a Marina, 1,5 metros, o Lucas, 13,5 decímetros e a Alana, 1.240 milímetros. Quem deu o salto mais longo? Pessoal, nós conseguimos observar que todas essas unidades, a maior unidade é o metro. Então, quem deu o salto mais longo, depois de fazer todas as transformações, vamos conseguir observar que é a Marina. Quais alunos saltaram a mesma distância? E aí, galera? Algum aluno saltou a mesma distância? Nós sabemos aí, então, que o Caio e o Lucas, eles saltaram 135 centímetros. Professor, como tu sabe? Porque se eu for transformar de decímetro, que é o de Lucas, para centímetros, nós acabamos de ver que é multiplicar por 10. E se eu multiplicar por 10, 13,5 decímetros, ele é igual a 135 centímetros. Quantos centímetros Marina saltou a mais do que Caio? Galera, a primeira coisa que nós temos que pensar é transformar o 1,5 metros de Marina em centímetros. Então, ficou igual aí a 150 centímetros. O Caio ficou com 135 centímetros. Então, 150 menos 135 é igual a 15 centímetros. Então, Marina saltou aí 15 centímetros a mais do que Caio. Quantos centímetros a mais a Alana deveria ter saltado para que a distância fosse igual a que Lucas saltou? Então, a de Lucas. A Lucas, então, nós transformamos em milímetros, nós multiplicamos por 100, né? 1.350 milímetros. Fazendo aí 1.350 menos 1.240, a Marina aí devia ter saltado aí 110 milímetros, só que a nossa resposta que era em centímetros. Então, ficou 11 centímetros. Por hoje é isso. Enviem foto das páginas 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 até o dia 2/11. Não esqueçam também de curtir o vídeo e anotar o nome de vocês lá nos comentários. Até a próxima aula. Se cuidem. Beijos. Amo vocês.